Zap via. Tá bom, ótimo. É. Querem botar para sair para São Paulo 6h30 da manhã. Vamos. Agora vamos dar início à sessão, gente. Cara da Duferge. Repórter da Duferge. Bom dia a todos, né? Então, vamos entrar em discussão primeiro, a aprovação das atas dos dias 19, 26 de julho, 2 e 9 de agosto. Tá? Quem é favorável à aprovação dessas atas, por favor, levante o braço. Contra? Abstenções? Ok. Aprovado. 4 abstenções. Bom, tem alguns informes para dar, alguns não muito agradáveis, outros que a gente está fazendo, que o CEPEG está fazendo para evitar alguns problemas que estão ocorrendo, né, no âmbito da Polícia Federal. E, então, eu vou começar pelos informes dos cortes das bolsas de iniciação científica. Né? Ontem, né, o CNPq suspendeu um total de 135 bolsas de iniciação científica, no momento que a gente ia fazer a passagem, alguns alunos de entregar Lattes ou CPF, e houve o corte dessas bolsas. Foram 43 bolsas PIBIC, 43 bolsas PIBIT e 49 bolsas PIBIC de ensino médio. Tá? Isso corresponde a cerca de 10% do total das nossas bolsas. Né? A gente estava dando entrevista agora para o Jornal da Duferge, explicando o que representa isso, né? Porque a iniciação científica é um pouco do sucesso da nossa pós-graduação, né? Porque os nossos alunos já vão, né, entram na pós-graduação preparados para um mestrado ou doutorado, em função desse programa, que é um programa de sucesso, é um programa referenciado no mundo todo. E, quando atacam a iniciação científica, atacam o coração da nossa pesquisa na universidade. E é um valor ínfimo, né, se a gente comparar, né, com outros valores que estão sendo gastos aí em outras coisas que esse governo está fazendo. Mas, enfim, a ideia, então, a gente vai conversar, talvez seja fazer uma moção de repúdio, né, ou uma moção contra esses cortes. Né? E a gente tem que ir, e o que vamos fazer é ir a Brasília, tentar reverter isso. Agora, dentro disso, a iniciação científica, eu tenho acesso aos dados e aos números. Porém, nos programas de pós-graduação, que tiveram também suas bolsas de mestrado e doutorado cortado, eu não tenho acesso a esses dados. Então, eu vou pedir aos conselheiros que, saindo daqui, solicitem aos coordenadores de pós-graduação dos seus centros que me enviem, no prazo máximo de 1 semana, de preferência 5 dias ou menos, esses dados, porque eu preciso ter esses dados para poder ir a Brasília, inclusive, negociar quantas bolsas de mestrado nós perdemos, quantas de doutorado nós perdemos. Tá bom? Porque esses dados do CNPq eu não tenho. Eu tenho da CAPES, para programas 3, 4, 5, e eu tenho da iniciação científica. Tá? Mestrado e doutorado do CNPq, eu não tenho esses dados. Então, eu vou pedir a vocês que, por favor, me enviem isso, para eu poder, então, ter um dossiê para levar no CNPq para discutir. Não. Foram recolhidas os discentes que estavam fazendo, por exemplo, ontem, era o último dia, deadline, para haver a troca de bolsista, por exemplo. Então, estava faltando algum CPF, currículo Lattes. Essas burocracias pequenas que estavam para ser resolvidas, esses alunos já estavam no sistema, eles só iam ser implementados no sistema. Aí o Júlio, Gravina das bolsas, teve a feliz notícia que havia sido suspensa. Isso ocorreu com todas as bolsas. As de iniciação científica, eu sei. Entendeu? Por isso que eu estou pedindo a vocês que me informem o que aconteceu de uma maneira geral do CNPq, para que eu possa tomar alguma providência. Né? Bom, a professora Denise, inclusive, ela vem aqui, às 11h pouca, falar das boas-vindas, né? Não sei se... e comentar alguma coisa, mas o que a gente pode fazer seria uma moção de repúdio a esses cortes. Né? Imagino isso. A gente pode discutir isso depois. Bom,
A CLN solicitou que a PR2 solicitasse ao procurador uma comissão de sindicância investigativa para apuração de possíveis irregularidades nos processos de reconhecimento de diploma. Por que nós estamos fazendo isso? Eu solicitei ao Gesiel essa comissão. Vai ser uma comissão de membros externos ao CEPEG, para observar, né, e poder responder prontamente ao Ministério Público sobre o problema dos diplomas. Tá? Acontece que muitas dessas universidades, né, elas precisam ser avaliadas ou precisam ser investigadas, e não cabe à CLN fazer isso. Né? Então, a gente está solicitando, por indicação de um membro da CLN e também por indicação do Gesiel, essa comissão investigativa que teria como função investigar estas universidades no exterior que estariam sob suspeição, para entender qual é exatamente o problema e avisar todas as IFES, inclusive no âmbito da Carolina Bore, para que se evite de outras universidades caírem na mesma situação, né, de ter aprovado diplomas e depois ter o problema de ter que cassar esses diplomas. Para evitar esses problemas que continuarão ocorrendo, vou pedir essa comissão de sindicância, estou esperando o Gesiel, nosso procurador, me indicar o passo a passo para a criação dessa comissão de sindicância investigativa, para que essas universidades sejam investigadas, não, mas avaliadas quanto à idoneidade ou não de emissão de diplomas. De emissão de diploma, não, de emissão de cursos, cursos estrito senso. Bom, além disso, eu tenho informe relativo ao COPROP. Eu tive, há 15 dias atrás, no encontro em Brasília de coordenadores de pós-graduação, né, e se discutiu alguns itens. Dentre esses itens, tem 2 itens que são muito importantes que eu gostaria de dar nos informes. Um é relativo à portaria de produtos químicos. Tá? Existia uma portaria de 2003, sobre aquisição de produtos químicos pela Polícia Federal. Essa portaria ela foi reeditada agora em 2019 e houve uma restrição muito grande, né, na quantidade de produtos permitidos para compra. Então, o que era antes 2 quilos passa a ser 1 miligrama, e muitos dos produtos, né, que não estavam antes passaram a estar na lista. Bom, o que significa isso para quem trabalha com produtos químicos? Significa que os institutos, ou os programas, ou as unidades que já têm uma comissão que atende à legislação vão ser pouco afetadas, mas já tem, por exemplo, que você precisa ter armário para guardar produtos químicos, você vai precisar ter fluxo de caixa de entrada de produtos químicos mensal, tem uma série de exigências. Tá? E, quando se discutiu no COPROP, se criou uma comissão para adiar essa resolução, porque a resolução ela entraria em vigor em setembro. A gente pediu um adiamento dessa resolução e a formação de uma comissão de professores e de pesquisadores que trabalham nessa área, para que a gente consiga chegar a um meio termo entre isso. Um meio termo, uma negociação para não haver tanta burocracia e impedir que os professores façam suas pesquisas. Bom, mas eu preciso de vocês. O que é que eu fiz? Eu enviei para todos os coordenadores, decanos, uma lista da portaria de 2003, a portaria de 2003 e a portaria de 2019, com a comparação do que estava parecido, do que estava diferente entre as portarias, para que as pessoas pudessem facilitar a vida dos coordenadores e dos decanos, para me devolverem, então, um feedback, porque eu vou precisar do feedback dessas pessoas para poder, então, instruir o representante da UFRJ nessa comissão. Ok? Então, eu solicitei isso, tem mais ou menos uns 15 dias, assim que eu cheguei do COPROP, e eu estou esperando a resposta. Eu recebi a resposta de apenas 4 programas, tá? Ou 4 unidades. Então, eu estou esperando essa resposta para poder formular, então, uma proposta alternativa. Tá? Muito bem. Se alguém não recebeu algum programa de pós-graduação envolvido na área de química ou de geologia, por favor, se manifeste, porque eu preciso saber.
porque esses e-mails foram enviados 2 vezes. Tá? Existe alguém que não recebeu ou que não tem conhecimento? Não? Você não recebeu, Eliane? Eu enviei para todos os decanos. A informação, o fluxo da informação é complexo nessa universidade. Eu enviei 2 vezes. Eu vou enviar a 3ª vez. Fala, Eliane. Eu ia sugerir para você encaminhar para os conselheiros, né? Porque É isso às que eu vou vezes fazer. é mais fácil a gente passar a Obrigada. informação para. Então, eu vou encaminhar para os conselheiros, ao final desta sessão, estas informações, as portarias, a comparação das portarias e a solicitação de sugestões. Foi um e-mail que eu já fiz há mais de 15 dias e obtive poucas respostas. Então, os conselheiros, por favor, tentem fazer com que esse fluxo de informação chegue aos locais necessários. O que vai acontecer? Normalmente, os programas ou as unidades que já têm seu trâmite legal para recebimento de produtos químicos, como é o caso de várias unidades que eu conheço, não vai sofrer tanto. Vai ter alguns problemas, mas não tanto. Mas as unidades que não têm isso vão ter que se adaptar, porque senão não vão poder comprar mais nada. Tá? Isso é um pouco grave. Então, é melhor que a gente olhe para isso com carinho. Bom, em termos de internacionalização, eu já falei com alguns conselheiros, a CAPES tem alguns itens que a CAPES ela fez a palestra lá no COPROP, ela apresentou o programa de internacionalização, mas, de antemão, existe um item que a presidente da CAPES comentou, o presidente da DRI da CAPES comentou, que seria um programa de internacionalização. Iriam manter o print, mas iria haver um outro programa de internacionalização, de excelência, que teria a participação de 5 universidades. E esse programa seria um programa de internacionalização, onde os cursos seriam dados em inglês, né, e haveria um intercâmbio de professores estrangeiros entre universidades. Bom, esse programa, pelo que parece, vai ser um programa onde vai ter um aporte de recursos grande, e, pelo que ele comentou lá, seriam apenas 5 instituições modelo que seriam agraciadas com esses recursos para fazer esse programa de internacionalização de excelência. O print será mantido, mas teremos esse outro programa, né? Isso é uma possibilidade de negociação. Mas o que eu já comentei inclusive com o Henrique, comentei com algumas pessoas, que nós já temos, né, cursos preparatórios para o TOEFL, etc. Nós vamos precisar fazer escritórios de internacionalização para acolher os estudantes. É complicado na atual conjuntura, mas a Universidade Federal do Rio de Janeiro tem que ver como se preparar, se quer se preparar, para esse novo programa, tá? Que terá que ter aulas em inglês, acolhimento de professores e estudantes, e, principalmente, eu acho que, nesse ponto, os cursos de idiomas, quer dizer, o CLA vai ter que participar ativamente em fornecer, né, cursos para professores, alunos, etc. Aí eu já conversei alguma coisa com o Henrique, depois, se você quiser falar alguma coisa sobre o assunto, Henrique, se quiser, por favor, conselheiro. Eu vou negar essa solicitação. De fato, a gente tem na UFRJ essa atividade que é o Idioma Sem Fronteira, com ênfase no inglês. Tudo começou com o inglês sem fronteira, depois se espalhou para outros idiomas, italiano sem fronteira, alemão sem fronteira, mas, de fato, ainda o mais forte é aquele que deu origem ao projeto, que é o Inglês Sem Fronteiras. Ele funciona razoavelmente bem, mas não para esse fim que nós estamos pensando aqui. E nem tem ainda estrutura para acolher uma demanda que viria se nós fizéssemos uma campanha nesse sentido. No entanto, o que eu disse à nossa pró-reitora, e repito aqui, é que eu estou convencido de que a Faculdade de Letras, que tem um curso de inglês muito forte, é um curso muito requisitado, muito bem conceituado, eu tenho certeza que ele tem condições de suprir essa demanda. Eu estou convicto disso.
Agora, esse Inglês Sem Fronteiras, ele ainda não, como está, ele não funcionaria. Inglês e Idiomas Sem Fronteiras, falando inglês porque foi o núcleo formador, ainda não tem condições. Ele existe, mas para outros fins. Então, é preciso que nós entremos em contato diplomático com a Faculdade de Letras para que ela se estruture para isso. Ok. Por nesse sentido que eu não sou do departamento de inglês, eu não sou habilitado para isso, mas, no entanto, eu me ofereci Para fazer a intermediação. para ajudar a PR2 a mediar, já que eu sou representante do Centro de Letras e Artes, fazer essa mediação com a Faculdade de Letras a fim de que nós possamos Institucionalizar isso e ter um projeto que esteja inserido dentro desse projeto de internacionalização. Eu acho isso totalmente viável. Inclusive, fazer um curso de redação acadêmica. Nós temos pessoas especializadas na Faculdade de Letras nesse assunto. Então, eu acho que a gente tem todas as condições institucionais de fazer isso. Ok. É isso que eu disse. Se quiser mais algum esclarecimento que eu possa prestar, eu tô... Sim, não, obrigada, Henrique. Na verdade, a ideia é essa, é institucionalizar algo que é feito no varejo. A gente tem que fazer isso no atacado, ou seja, tem que fazer isso na universidade toda e para atender, né, a demandas que possam vir, nós estejamos preparados para essas demandas, porque as universidades estão fazendo isso. Né? E dessas 5 universidades, a gente já sabe até quais as que estão preparadas realmente, né, para entrar nesse projeto. E se interessa também, há uma discussão de se interessa entrar nesse projeto, se continua no print, tem uma séria discussão. Mas eu acho que isso não inviabiliza, é um projeto adicional. Tá? Vai ser um projeto que vai ser núcleos de internacionalização de excelência, tá? Que receberão professores e mandarão professores das melhores universidades do mundo. E aí eu não falo só inglês, talvez a gente tenha que ter outros idiomas, porque o inglês é o idioma da língua científica, mas você pode ter outras, alemão, espanhol, não sei. A gente tem que conversar para tornar isso institucional, só isso. É preciso também dizer que a Faculdade de Ciências que eu ia completar, ela tem laboratórios, que a gente chama de laboratórios, mas são salas preparadas para audiovisual, com cabines individuais, com fones, não sei o que lá, para controle da pronúncia, para controle da escrita. Isso é ótimo. Ela está muito bem equipada. Ótimo. Muito bem equipada para isso. Pois é. Então, a gente tem que colocar isso a serviço da universidade. É essa a ideia. Independente de qualquer programa da CAPES, eu acho que isso, hein, Henrique, isso tem que ser feito independente de qualquer programa da CAPES. Sim. Um grupo de trabalho para a gente ter um projeto de internacionalização nessa linha de línguas, de capacitação de professores e alunos, porque, inclusive, um dos problemas que eu tenho tido no print, muitos dos alunos não vão para as missões porque são reprovados. Entendeu? Vários são reprovados no TOEFL, porque subiu das bolsas, o sarrafo subiu muito, a CAPES. Inclusive, eu acho até um pouco irreal isso. E isso fez com que várias bolsas não pudessem ser implementadas porque os alunos foram reprovados no TOEFL. Então, a gente tem que começar a atender isso, ver como atender isso. Conselheiro Fábio. Seria interessante, dado o caráter disperso geograficamente da universidade, que a Praia Vermelha e as unidades que estão fora do fundão pudessem ter acesso a esse curso de maneira mais facilitada, porque eu tenho alunos que vieram fazer o curso é excelente, o curso do Inglês Sem Fronteiras, mas se a gente pensar nisso numa escala um pouco maior, a ideia é essa. Enfim, isso a gente está falando da pós-graduação, mas existem problemas associados à graduação também. Eu sei. Sérios em relação ao inglês. Então, a gente tem que... Inclusive, acolhimento também. Exatamente. Os alunos chegam aqui e ficam completamente perdidos. Exatamente. Tem que pensar alguma estratégia que envolva essa especificidade nossa. Sim. Tá? Conselheira. É que no passado isso já houve aqui, né? Eu, quando era aluna de mestrado, fiz curso de francês com uma professora que saía do CLAC e ia para o CCS dar aula, numa época que eles pediam um segundo idioma para fazer doutorado. Então, eu acho que vale a pena tentar um projeto de cooperação em que talvez até as disciplinas pudessem ser, não diria obrigatória, mas
fizesse parte da grade curricular dos cursos de pós-graduação, especialmente no mestrado, alguma coisa assim, né? Porque eu acho que isso facilitaria muito o acesso do aluno aos cursos, né? Então, assim, os conselheiros que estão interessados em ajudar, eu gostaria que talvez um grupo de trabalho para a gente montar uma estratégia, né? Ou não sei se na forma de resolução ou na forma de... Vamos ver o que é melhor para a gente conseguir atender essa demanda, que é uma demanda real e agora. Virá no futuro uma demanda até maior, provavelmente. Mas a gente tem que atender agora essa demanda que nós está existindo dos alunos de pós-graduação que estão sendo reprovados no TOEFL e em vários outros idiomas e não estão conseguindo ir, nem utilizar as bolsas de doutorado sanduíche. Inclusive porque os alunos vêm de uma classe social hoje que já não tem mais acesso a idiomas na educação básica, né? Exatamente. Então, essa mudança do perfil da universidade está fazendo com que isso se agrave mais ainda. Não, e na graduação antigamente existia inglês instrumental. Lá na biologia a gente tinha 2 disciplinas de inglês instrumental para a graduação, então tinha oportunidade de fazer. Eu acho que hoje não existe mais. Então, quer dizer, a gente parou de dar alternativas ali locais nos cursos, tanto de graduação quanto de pós-graduação, enfim. Então eu sugiro que a gente crie um grupo de trabalho nessa linha, para sugerir que ações que a PR2 pode fazer para que isso seja solucionado ou pelo menos mitigado. A gente talvez não consiga solucionar, mas a gente pode tentar mitigar o que já está ocorrendo. Tá? Bom. Acho que é praticamente. Assim, a mobilidade. Bom, a USP, ela passou para alguns... A resolução, eu acho que a gente poderia pensar em fazer algo similar, de mobilidade de estudantes de pós-graduação de instituições nacionais para a realização de pesquisas de atividade e pós-graduação. Então, isso seria regulamentar a ida de estudantes de pós-graduação entre universidades brasileiras. Exatamente. Então, isso, assim, eu tenho a resolução, se vocês quiserem, nacional. Internacional é print, mas, assim, esse aqui seria o nacional. A USP fez uma resolução, que eu posso passar para vocês, caso vocês queiram, e a gente pode pensar se seria interessante fazer algo similar ao que a USP está propondo, que é regulamentar a ida de professores e estudantes para fazer cursos de doutorado sanduíche, seria, ou especialização, ou atualização em outras universidades pelo país. Então, eu vou passar para vocês para a gente discutir isso, talvez, numa próxima reunião do CEPEG. Ok? Bom. Então, vou passar a pauta, né? Sim, eu tenho que passar agora para vocês. Se os conselheiros têm mais algum informe a dar. Estou querendo andar. Sim, outro informe que eu tenho que dar, que eu já dei só um instantinho. Outro informe que eu já havia dado no CEPEG passado, na reunião do CEPEG passado, era que a Adriene irá substituir o Denilson. Está indo para, no lugar está indo para a reitoria, como secretário da reitoria. Eu gostaria de uma salva de palmas para o Denilson. Denilson, eu prometo que vou fazer uma placa comemorativa, só que não mais daquela pessoa, né, Henrique? Nós vamos fazer uma placa comemorativa, agradecendo os 50 anos, né, Denilson? Posso falar isso? Como secretário do CEPEG, você me abandonou. Está escondendo a idade, hein, Denilson? Não, mas ele começou novinho. Você não sabe a idade do Denilson, ele não parece. É muito conservado. Mas, assim, eu vou fazer uma placa comemorativa, faço questão de lhe dar. Tá? Agradeço, Denilson. Quer dizer, acho que a Leila e todos os outros que me antecederam agradecem muito a tua colaboração. A Adriene está aprendendo bastante com você. Você é uma pessoa que realmente... E eu não tive como dizer não a Denise, porque, na verdade, ela me tirou de... Ela tirou você daqui e falou, meio que me fez assim, não, o Denilson vai para lá. Eu falei, então tá bom. Entendeu? Mas
aceito de bom grado e te agradeço, Denilson, por tudo e pela passagem do cargo, do bastão, da maneira que você está fazendo, tá? Pode deixar que terá a placa. O Henrique vai fazer a placa e a gente vai fazer em outro lugar que não saiam tantos erros, né? Bom. Agora, avisar que o professor Renato está na CAAC, novo membro da CAAC. Né? Mas agora você está, mas você agora é. Não, mas você está, porque também é provisório, tá? Tudo nessa vida é provisório. Nós sempre estamos. Bom, enfim, então, isso. E solicitar que os próximos membros que venham, eu vou fazer aquilo que eu já tinha prometido, quando eu comentei aqui, eu vou fazer uma avaliação de como é que estão os processos, a quantidade de processos em cada Câmara, para poder fazer uma redistribuição ou uma distribuição melhor dos docentes que chegam, tá? E eu vou me basear no tempo médio de processo que ocorre, que fica em cada Câmara, tá? Por quê? A gente tem que prestar um bom serviço, né? Ou tentar prestar o melhor serviço possível. E, muitas vezes, a CLN, por exemplo, que eu sei que eu participei de lá, ela sempre trabalha em hora extra, né? Sempre. A quantidade e volume de processos, e agora, com os processos de revalidação de diplomas e os problemas que estão ocorrendo com o Ministério Público, a gente está tendo um volume de trabalho muito maior. Então, a gente vai fazer uma redistribuição depois, para a gente ver como a gente acomoda. E também vou pedir aos conselheiros das outras câmaras que tenham piedade do pessoal da CLN e que ajudem, né, quando a carga de trabalho e a pilha de processos crescer muito, né? A gente fica solvatado, eles ficam solvatados. Solvatados é um termo da química, né? Mas ficam sobrecarregados de processo, e aí que os próprios conselheiros de outras câmaras que tenham menos trabalho que nos ajudem, tá certo? Que ajudem a CLN. Bom, informes dos conselheiros. Eliane. Ainda aproveitando isso, eu gostaria de agradecer aqui aos colegas que, na sessão passada, ajudaram os processos da CLN. Então, nós conseguimos dar uma boa adiantada. Eu sei que não são especialistas na CLN, mas o trabalho que vocês fizeram foi fundamental para a gente conseguir dar prosseguimento a alguns processos que estavam parados há algum tempo, justamente porque a CLN tem poucas pessoas atualmente e não consegue dar conta da demanda. Obrigada. Algum inscrito? Ninguém? Então, vamos passar ao pauta. É melhor explicar. A gente colocar, pelo menos. A ideia é a discussão dos grupos de trabalho, tá? Põe aí, Marília. Nesse ponto, eu acho que a gente já criou aqui, pelas solicitações dos próprios conselheiros, um grupo de trabalho que seria a internacionalização. Acho que esse grupo de trabalho já tem até ali. E a gente já poderia fazer, então, alguma coisa nesse sentido. Pode ser, a gente pode discutir agora, Zé. Bom. Então, tem algumas coisas que ficaram pendentes, que a gente tem que terminar de fazer. Eu acho que a gente não botou. Deixa eu ver aqui uma coisa. Não, a regulamentação dos... Não está ali. Então, Bruno, você que a regulamentação do centro multiusuário, a gente esqueceu de colocar, mas estará ali, tá? Porque é uma coisa... Só comentando aqui um informe sobre isso no COPROP, houve uma discussão do MCTIC sobre a resolução de centros multiusuários, tá? E o que se falou é que provavelmente ia ter alguma verba para centros multiusuários. Quando se comentou isso, eu levantei a mão e disse que os centros multiusuários, eles estavam mal definidos, né? A gente tinha uma dúvida em relação ao que era realmente centro multiusuário e o que não era, e que antes de qualquer edital de disponibilização de recursos, FINEP, BNDES, para centros multiusuários, que deveria ser exigido uma regulamentação, né, dos centros multiusuários das diversas universidades para evitar, né, aquilo que a gente já fala há algum tempo, que na hora de fazer o projeto vira centro multiusuário, na hora que o projeto sai, vira centro monousuário.
né? Então, para evitar esse tipo de coisa, né, a gente vai ter que fazer isso, e aí, provavelmente, eu vou botar isso como outro grupo de trabalho, Bruno, e é prioritário, porque talvez venha um edital em breve, né, da gente regulamentar a utilização, o que é centro multiusuário, primeiro definir, né, e depois regulamentar. Tá? O conselheiro Bruno já está nesse grupo de trabalho, né? Eu acho que você aceita, né? Bom, então, além desse, né, nós temos que conversar sobre a atualização da resolução lato sensu. Eliane, né, está nisso. A resolução está praticamente pronta, certo? Então, a gente pautaria no próxima reunião plenária, na próxima é de trabalho, a próxima plenária. Isso, para discussão, 15 dias. 15 dias. Tá? Então, em 15 dias, estaremos resolvendo a atualização da lato sensu. Por que isso é importante? Eu coloquei aí em primeiro, porque nós temos 400 cursos lato sensu. Os cursos lato sensu, muitas vezes, estão mal regulamentados, turmas que não se fecham. Os cursos lato sensu, muitas vezes, eles estão um pouco desregulamentados no seguinte sentido, não há um controle estrito sobre eles. Então, é necessário que isso ocorra, para a gente poder ter noção do quanto dos cursos lato sensu, e, inclusive, para poder incidir sobre eles os 15%, né, da participação indireta e etc. Porque muitos desses cursos ocorrem à revelia da universidade. Tá? E isso não é possível. Né? E o trabalho é muito grande, que a PR2 tem com esses cursos, mais do que com o estrito sensu. Eu vou dizer a vocês que eu assino mais diploma de lato sensu de qualquer outra coisa. E, muitas vezes, a gente tem que ter um pouquinho de visão da qualidade desses cursos, como eles são dados, como é feito, e para como a gente consegue ter um certo controle sobre isso. Tá? Então, a gente vai conversar sobre isso daqui a 15 dias, né, Eliane? Eliane, mais algum conselheiro que você queira ou não? Trabalho ninguém quer. Bom, atualização de reconhecimento, da resolução de reconhecimento de diploma. É outra coisa muito urgente, porque todo mundo já sabe o que está acontecendo com a história do reconhecimento de diploma. Então, o Edson e o Marcelo Campos estão nesse grupo de trabalho para a gente aprovar essa resolução de reconhecimento o mais rápido possível. Tá? Isso pode ser discutido na próxima plenária. Vocês querem inverter? Eu acho que é até mais importante, talvez, Eliane, que a atualização da resolução de reconhecimento de diploma seja feita antes. Vocês não acham? Seja daqui a 15 dias, essa atualização da resolução de reconhecimento de diploma, certo? Vocês dois? Tá. E a outra fica para a segunda prioridade. Dia 30. Todos concordam? Com essa inversão de grupo de trabalho? Porque eu acho que a resolução de reconhecimento de diploma é uma coisa urgente, porque o Ministério Público vem cobrando da gente respostas imediatas, assim, no prazo de 30 dias, que se responda. E isso, a gente tem que fazer essa atualização do reconhecimento, colocar isso, passar isso para a Carolina Barros, avisar ao MEC sobre a comissão de sindicância que nós estamos, de investigativa que nós estamos criando. Então, assim, é um assunto espinhoso que eu acho que tem que ser resolvido primeiro. Tá? Então, se todos concordam na inversão, todo mundo concorda? Ok. Bom. Temos que também criar um grupo, ainda não tem, mas de critérios para apresentação de propostas de cursos novos, estrito sensu. Não. Na atual conjuntura, eu diria que os cursos novos, que estão entrando com nota 3 e 4, vão sofrer bastante nos próximos anos. Né? O que a PR2 está fazendo é levar esses problemas dos cursos de estrito sensu, quer dizer, cortes de problemas, para a CAPES. Tá? Conversar com a CAPES para ver se a gente consegue reverter isso. E aí, eu já peço de antemão que os cursos 3 e 4, que eu estou pedindo para eu ter subsídio para poder levar para a CAPES e solicitar que a gente consiga reverter os problemas de cortes de bolsas, é que os cursos 3 e 4 me façam um histórico dos seus cursos,
se eles foram criados novos, como eles estão agora nesse exato momento, para que eu possa sensibilizar a CAPES de que cortar as bolsas dos cursos novos, ou cortar as bolsas de cursos que estão em trajetória ascendente, é matar, né, o que o NAT que nem sabe ainda se vai dar certo, você já mata. Então, isso é importante eu ter essa feedback. Eu gostaria que os conselheiros no centro pedissem aos seus cursos uma radiografia. O professor Zé já enviou isso ontem, mas assim, eu estou reforçando aqui, dos cursos 3 e 4, radiografia que eu digo é um histórico, uma trajetória, publicações, participação, internacionalização, como a CAPES, seria como um relatório da Sucupira, só que consolidado e sumarizado, para que eu possa levar isso como dados para a CAPES, dizendo, olha, os nossos cursos 3 e 4, eles têm essa tendência, então, e os novos. E o que vocês estão fazendo exatamente, Zé? Acho que importante para motivar que eles revertam o corte é que os cursos novos e os cursos que têm nota 3 e 4 apresentem que ações já foram implementadas para, vamos dizer, corrigir ou mitigar os efeitos que essa nota tem sobre os cursos. Então, isso eu mandei o e-mail, não inclui isso, mas digo aqui. Muitas vezes o importante são os critérios de área, quer dizer, os critérios de área que definem a nota. Então, se o programa percebe que os critérios de área são desfavoráveis e quer propor, ou seja, alguma ação política para interferir nos critérios de área, também é uma argumentação que pode ser usada. Os critérios de área não privilegiam o nosso perfil. Então, acho que... Exato. Ou seja, o que está sendo feito, a avaliação da CAPES, a ficha de avaliação tem lá os pontos regular, positivos, os pontos fracos. O que está sendo feito para reverter os pontos fracos? Isso é uma coisa que, com certeza, vai ter muito apelo na presidência da CAPES. Né? Nós já estamos revertendo isso e é visível a nossa ação para alterar a nota. Com a avaliação de meio de ano, que já está ocorrendo, muitos dos cursos já têm isso preparado. Né? Então, é só nos enviar para que a gente possa marcar. Assim que eu tiver todos esses dados, porque alguns cursos me procuraram individualmente, no varejo, para solicitar pedidos a CAPES. Né? E eu tenho como regra e norma que eu vou sempre atuar no atacado, eu vou sempre atuar pela universidade. Eu não vou atender o grupo A, o grupo B ou o grupo C, que me pede ajuda. Se eu detectar o problema é da universidade, ele vai ser resolvido de forma global e não de forma individual. Porque teremos muito mais força se resolvermos o problema de forma global do que individualmente, do grupo A, B ou C. Então, eu já estou avisando aos conselheiros que, se tiverem problemas com seus cursos de pós-graduação, a gente tem que tentar resolver isso. Se for um problema geral, a gente tem que tentar resolver isso no atacado e não no varejo, que a gente tem muito mais força. Conselheiro Fábio. Sim, obrigado. É uma questão de esclarecimento apenas, porque na fala de vocês ficou parecendo que era só cursos novos, mas... Não, 3 e 4. É mais geral, né? É geral. São os que, por exemplo, eu tenho um curso que foi rebaixado, mas, em princípio, está em recuperação. Então você tem que mostrar isso para eu poder negociar com a CAPES. Então, tá. Ok. Tá? Porque, na verdade, eu falei de cursos novos especificamente, porque os cursos mortos, com essa nova política, eles lá nascem natimortos, é um absurdo. Então, isso é claro. Você criou um curso, o curso é 4, e você não dá mais bolsa, 3 ou 4, ele provavelmente, a ideia é a extinção. Mas os cursos que já existentes também estão nessa. A gente já fez, inclusive, uma ação no HCTE. Tá? Fizemos uma comissão. Né? O Zé quer dar algum informe sobre a HCTE? A Cabral? Por favor. Ok. Bom dia a todas e a todos. A gente tem, quer dizer, a CAAC, né, tem ficado bastante preocupada com esse problema dos cursos 3 e 4, né, dada essa conjectura atual, e a gente está começando a fazer um levantamento desses cursos que precisam efetivamente de ajuda, né?
E a gente começou pelo o HCTE, que é um curso multi-unidade e multicentro. E tem uma peculiaridade toda particular mesmo, né? Então, e aí a gente está montando uma comissão, e eu aproveito para agradecer ao André aqui, de público, porque será o presidente dessa comissão. Eu sei que ele vai levar alguns anos para me perdoar isso, mas ele vai, então, gerenciar uma comissão para a gente colocar algumas regras que são fundamentais para que o curso possa, se for o caso, se ainda houver tempo hábil, possa se recuperar, né? Então, nós estamos agora começando pelo HCTE, mas nós vamos certamente nós vamos conversar com os outros cursos, com as outras pós 3 e 4, na tentativa, né, a CAAC tem lá o azinho de acompanhamento, então a ideia é essa, na tentativa de ver quais são as ações a serem feitas para que esses cursos saiam disso aí. Eu tenho bastante receio, né, que esses cursos possam vir a fechar, né, porque a conjectura não está fácil, né? Eu acabo de saber aqui, por exemplo, só para dar um exemplo, que acabou de ser nomeado agora um interventor para o Cefet, né? Então, a realidade agora é outra e a gente tem que aprender a trabalhar com ela. Obrigado. Obrigada. Sim, eu gostaria de pedir a você que você conseguisse colocar lá na CLN, para a CAAC, ver conselheiros que poderiam fazer esse acompanhamento desses cursos. Além do HCTE, tem outros cursos, e aí seria interessante que a gente pudesse acompanhar esses cursos para intervir antes, ou para ir a CAPES, ou fazer alguma coisa que a gente possa fazer para evitar que esses cursos fechem. Além do workshop que eu já pretendo fazer, que é o PROCAD, né, é o PROCAD interno, para que a gente possa fazer com que os cursos 6 e 7 consigam fazer associações com os cursos 3 e 4, em linhas de pesquisa similares, para a gente ajudar os cursos 3 e 4. Isso já está que a gente vai fazer, inclusive, não está ali como grupo de trabalho, mas será a gente vai ter que organizar esse PROCAD interno. Poderia fazer essa comissão, eu solicitaria que você ou outro membro da CAAC pegasse esses dois os critérios para a resolução da proposta de cursos novos, estrito senso, seriam importantes, e acompanhamento desses programas. Bom, Estado fácil. Ou depois, então, vocês me deem esses nomes, porque aí eu vou colocar os nomes e a gente vai botando prioridade para a apresentação, né, dos grupos de trabalho. Aí eu vou fazer um cronograma depois para apresentar para vocês. Conselheiro Fábio. Tinha uma comissão anterior que estava nesse item do acompanhamento dos programas 3, na verdade, 3, 4, mas o foco era no programa 3, do qual eu fazia parte também, Alexandre, né, Alexandre? E o Aloysio fazia parte. E, não, é só para dizer que quando a gente fez a gente não chegou a ter um trabalho que pudesse ser apresentado, a gente fez um levantamento. Nesse levantamento, surgiram os casos todos, mas, na época, ficou claro para a gente que precisava ter algum foco. E aí eu não sei se 3 e 4 não é ampliar demais o foco desse acompanhamento, entendeu? Se a questão é emergencial 3, tem que ter uma avaliação sobre o foco desse acompanhamento. Antes o foco era só em 3, porque não havia os cortes que estão havendo. Sim. Que agora os cortes são radicais e em cima dos programas 3 e 4, indiscriminadamente. Então, o Aloysio primeiro, por favor. Alô? Oi, bom dia. Então, eu acabei de voltar lá do seminário de meio termo da área de artes e eu acho a gente exercitou um modelo de avaliação, né? Tanto o coordenador do programa preenchia um novo modelo, que eu acho que é igual para todas as áreas, só muda assim, o conteúdo e
enfim, os números, né, em função das especificidades. E um outro relatório em cima disso era entregue para um avaliador da área de outro programa, a gente trabalha com avaliação cruzada. E eu acho que deu bastante certo essa ficha que os coordenadores preencheram a partir do Sucupira e em cima dos 3 quesitos que vão ser avaliados, agora de cabeça, vão ser avaliados na quadrienal. Então, acho que, de repente, a gente poderia tentar, acredito que todos os coordenadores aqui da UFRJ passaram ou estão passando por essa situação de preencher essa ficha nova. E a gente tentar reunir isso e tentar, se possível, avaliar, porque essa próxima avaliação, pelo que foi entendido, também a cada dia é uma informação nova, vai ser feita muito em função se os programas estão cumprindo seus objetivos. Né? Não haverá uma avaliação fixa, geral, e sim em função dos objetivos do programa. Então, teoricamente, seria mais fácil resolver se determinado programa ele procura ter um impacto apenas regional e se ele cumpre muito bem aquilo, ele não deverá ser cobrado sobre internacionalização, por exemplo. Entendi. Coisas assim. E que nesse novo formulário que os coordenadores preencheram, tudo isso deve ser bem descrito. Então, acho que talvez isso possa ser utilizado nesse grupo de trabalho. Ok. Acho que sim. Cabral. Desculpe, Cabral. Ela não anotou. Não, é rápido, é só porque quando eu vi ali proposta de cursos novos, eu lembrei que a gente vai precisar, quer dizer, a CAC também já se colocou, já se pronunciou sobre isso, rever a nossa resolução sobre propostas de APCNs, porque a gente tem algumas coisas ali que precisam ser melhoradas, como, por exemplo, tem várias coisas, mas, por exemplo, a obrigatoriedade de apresentação de todos os grupos que propõem a APCN. Então, a gente precisaria, em algum momento, compor uma pequena comissão que pudesse estudar essa resolução e propor melhoras que possam, o Zé Luiz sabe bem disso. Apresentação dos cursos. Não só a parte de apresentação, esse é um ponto, mas também tem outros detalhes nessa resolução que nós precisaríamos repensar e talvez melhorar. Só isso, desculpa. Então, agora vamos passar a ações afirmativas. Fórum de acessibilidade, tem 2 funcionários do CEPEG no Fórum de acessibilidade. Já está tendo uma resolução sobre a acessibilidade de alunos com deficiências auditivas e deficiências físicas para ingresso na pós-graduação. Alguns de vocês, eu não me lembro se isso passou aqui. Então, isso está no fórum, está sendo discutido no fórum, e aí eu gostaria que alguém aqui do CEPEG pudesse ter ou participar dessa resolução, para que a gente tenha uma proposta, né, de ingresso na pós-graduação, de como fazer ingresso na pós-graduação, como tornar acessível o ingresso na pós-graduação a pessoas com deficiência. Tá? Quem se habilita, seria interessante essa pessoa tivesse em discussão com o Fórum de Acessibilidade que a gente está participando. Ok. Então, quem está como funcionário participando do fórum lá da PR2 é o Léo e a Adriene. Tá? Então, assim, a ideia é que a gente possa colaborar para que essa resolução a gente venha discutir aqui sobre como tornar, né, mas facilitar o acesso de alunos, né, candidatos à pós-graduação com deficiência nos nossos cursos e nos planejarmos também, porque na graduação a gente já está fazendo um pouco isso, mas na pós-graduação a gente não tem ainda. Então, assim, como lidar com... Nós não temos intérpretes de Libras assim, nós não temos braille disponíveis nas aulas. Então, a gente tem que se planejar para ver quantos alunos de pós-graduação estão entrando nos diferentes cursos com problemas de deficiência, para a gente poder projetar ações, se possível. Espera aí, só um instantinho. André, tá.
André? Obrigado por me passar a palavra. Eu não me candidato a esse grupo, nem tenho vocação para isso, mas eu quero só fazer aquele meu discurso de sempre. Do surdo. Lembrar que nós temos nós damos uma atenção ainda, que talvez não seja ainda suficiente, mas consideravelmente maior à surdez do que a deficiência auditiva nessa universidade. E relembrar que nós não temos nenhuma impressora de braille nesta universidade. A gente não está preparado. Então, assim, a gente pensar na demanda, eu estou pensando na deficiência visual. Tá. Pensar na demanda da deficiência visual para a gente se equipar, eu acho um princípio que talvez esteja equivocado, porque a gente não tem demanda justamente porque não está equipado para isso. É sabido no Benjamin Constant que a UFRJ não está equipada para a deficiência visual. E eu ando por ali, eu tenho vários amigos que trabalham no Benjamin Constant, e eu vejo que é dito isso. A UFRJ não é um bom lugar para cegos. Mas não deixa de ser um bom lugar para surdos. Nós temos um curso de Libras forte, nós temos um curso de intérprete, nós temos funcionários, não são poucos, que são intérpretes de Libras. Nós tivemos um concurso disso. Então, talvez não seja suficiente, não estou dizendo que é suficiente, não estou dizendo que não chega de surdo, estou dizendo isso. Estou dizendo só que nós demos atenção ao surdo desproporcional à deficiência visual e a outro tipo de deficiência. De modo que, penso que a deficiência visual tem que ser mais observada. Nós temos que investir numa impressora de braille e temos que nos equipar e nos preparar para criar essa demanda. Não adianta a gente esperar a demanda para fazer isso. Isso é o que eu quero dizer. André, você ouviu que o conselheiro falou sobre os deficientes visuais? Então, seria interessante a gente levar isso para discussão no fórum, né, sobre a compra de uma impressora, talvez, né, e também melhorar a acessibilidade de deficientes visuais também, não só deficientes auditivos, porque temos bastante, né? Já tem. Tá? Oi? Isso. Então, sim, é importante que a gente discuta isso no fórum para a gente ter uma visão, né, dos problemas que poderão vir a ocorrer ou que já estão ocorrendo, mas é que muitas vezes o aluno nem se candidata à pós-graduação por não ter condições, sabidamente não ter condições de cursar o curso, porque não vai ter acessibilidade, ou seja, não vai ter nem na prova para entrar, que não tem, e nem como cursar, porque você não tem nenhum intérprete, não tem uma impressora em braille e não tem como lidar com o autismo ou até com coisas menos graves que eu vi lá no fórum, que é, por exemplo, a dislexia. Coisas que não são tão graves e que a moça lá chorou, porque ela tem dislexia e era, inclusive, muitas vezes confundida com outra coisa. Entendeu? Então, assim, isso é um problema e acho que seria interessante também olhar, além dos surdos, outros deficientes, tá? Bom. Então, fala, professora Alice. Fala, Alice. Você está hoje tão calada. Pode. Chama Elo, eu sei disso porque eu tenho um aluno dislexo. Já recebem alunos, que é na área de linguística e oralidade. Então, eles trabalham lá já. E é um projeto interessante. Viu? Eles estão no fórum de acessibilidade, discutindo? Eu não sei. Inclusive, eles têm uma página no Facebook, eles têm... Fala, por favor, professora Alice. Então, tá, Provavelmente não estão. Uhum. Dislexia não é uma deficiência. Então, é essa a diferença. Então, quando você fala de acessibilidade, você está falando por deficiência. Dislexia não é uma deficiência. Então, é um tratamento diferenciado. É por isso que não vão estar... Ou seja, quando a gente fala desses problemas que estão relacionados à linguística e etc., são outros assuntos. E não sei se vai ao caso. Nem sei. A mesma coisa é para o autismo. Eu também não sei se ele é considerado, por lei, é isso que eu estou querendo colocar, como uma deficiência. Então, André, acho que seria bom a gente olhar isso, né, ver o que é exatamente a gente pode colocar no fórum de acessibilidade e o que não nos cabe. Tá?
Eu acho, mas assim, a gente tem que olhar o que nos cabe ou não. Mas eu, particularmente, acho que a gente deveria pensar de uma maneira mais global. Né? E discutir isso no Fórum de Acessibilidade, talvez, a inclusão. Acredito que a deficiência não seja o determinante para a acessibilidade. Sim. Acho que o UFRJ não pode se dar ao luxo de simplesmente falar não, você não pode entrar aqui porque você é autista, ou não porque você tem dislexia. Eu acho que a gente tem que ver como a gente pode fazer para aceitar essas pessoas. Ok. Sim, sim. Tá, então, André, por favor, a discussão do Fórum de Acessibilidade, a gente tem que discutir, então, que também temos esses problemas e que já tem pessoas fazendo alguma coisa em outras áreas, mas que talvez não tenham acesso ao fórum, porque o fórum é um lugar de discussão bem interessante, que se tomam algumas opiniões globais. Então, seria interessante levar isso também, falar com a Adriane e com o Léo, que seria interessante conversar, talvez criar um grupo de trabalho para a gente poder... A gente conversa com a própria representante da PG nesse fórum. Exatamente. Tá? Bom, divulgação científica. A Kátia foi sugerida, né? Kátia, você se colocou à disposição para a gente entrar nesse tema. O que a gente já está fazendo em relação a isso? Né? Ontem eu até brinquei, né, lá na Química, no Instituto de Química, fazia 60 anos, e eu disse que o professor Filgueiras deu um histórico do Instituto de Química, ele comentou que nós botávamos muitos ovos, mas não cacarejávamos. Então, eu achei interessante, porque é exatamente isso, é a divulgação científica. A gente tem que mostrar os ovos, sabemos pôr, inclusive os nossos ovos de ouro. Então, essa é uma comissão bem importante, esse grupo de trabalho. E aí, de cara, eu vou passar a palavra aqui um pouco para a Ariane, porque a gente já está fazendo algumas ações, porque divulgação científica também necessita de sistemas operantes. Né? Então, a gente está fazendo alguma coisa nessa área, e já tivemos algumas reuniões, ela teve uma reunião ontem, ou vamos ter uma reunião hoje sobre isso. Né? Por favor. A gente tem que voltar mais. Bom dia a todos. Hoje a gente vai ter uma reunião a respeito desse assunto, junto com o CIB, com a ADCOM e também com a TIC, para tentar viabilizar isso num sistema mais dinâmico, né? Ou seja, colocar a universidade mais, publicizar as coisas, as pesquisas que fazemos de uma maneira mais eficiente, né? Mais interessante, mais dinâmica para a sociedade. Então, nós vamos começar essa reunião. Tivemos uma reunião na FAPESG, também estão muito sensíveis em relação a isso. Nós vamos ser um pouquinho mais incisivos com eles na tentativa de fomentar algum tipo de edital para financiar a divulgação científica das universidades, porque acho que é um momento muito pertinente para isso acontecer, porque o que a gente observou, né, ou tem observado nos últimos tempos, é que a sociedade não conhece a universidade, não conhece nem o que somos, nem o que produzimos, nem a importância do que produzimos para a sociedade. Então, é esse o nosso papel nesse momento, é mostrar o que fazemos de uma maneira bem ampla para a sociedade e também usando as novas mídias, né? Eu acho que a gente não pode divulgar cientificamente nossos trabalhos usando coisas do passado que poucas pessoas acessam. Então, a gente tem que ter uma nova linguagem também. Essa é a minha opinião a respeito. Enfim, nós estamos fazendo ações nessa direção e acho que a gente poder conversar com esse grupo de trabalho vai ser ótimo. Então, Kátia, já de cara, você poderia participar dessa reunião hoje e mais uma pessoa que se dispusesse a participar. Hoje já poderíamos conversar nessa primeira reunião, viu, Kátia? Nessa primeira reunião será 1 hora, após o CEPEG aqui na salinha ao lado. Se você já puder participar. E o outro conselheiro que queira nos ajudar nessa linha. Renato. Tá, mas eu posso contar com você. Ok. Então, assim, a Ariane falou isso, a gente esteve realmente na FAPERJ conversando com o professor Gerson, e foi uma das coisas que eu coloquei para ele, que as universidades, de uma maneira geral, precisavam de editais, como a exemplo do Serra Pilheira, que o Serra Pilheira fez um edital de cerca de R$1 milhão nessa linha, né? Eu divulguei, né, para muita gente, na época não era nem pró-reitora, mas assim, a FAPERJ provavelmente vai lançar editais nessa linha de divulgação científica e a gente tem que aproveitar
para propor novas soluções para que a universidade consiga aparecer para a sociedade como um todo. Tá? Então, Kátia participa, Renato, a gente vai se mantendo informado nas próximas reuniões, e aí você, então, participa dessa nossa ação. Tá? Ok. Fala, Kátia. Só para reforçar a questão do momento, eu acho que é fundamental, né, quando a gente está discutindo suspensão de bolsa do CNPq, não ter só a informação numérica, quantitativa, por mais que eu goste dos números, é importante mostrar para a sociedade o que vai ser perdido em termos de trabalho, quais as pesquisas que vão parar, ser afetadas. Então, eu acho que tem que ter uma conexão direta dos programas, dos coordenadores dos programas, para mostrar isso. Ok. Onde que vai ser afetado, porque é isso, a sociedade não conhece, né, nem sabia que a gente tinha bolsa, para que serve isso. Uhum. Eu acho que tem que apresentar isso urgentemente. Eu acabei de dar uma entrevista para a ADUFERJ, dizendo qual é o efeito, por exemplo, da iniciação científica, do corte das bolsas de iniciação científica para a pesquisa na universidade. E é um valor ínfimo para eles, mas corte na iniciação científica é um ataque no coração da estruturação da pós-graduação brasileira do jeito que é, porque a iniciação científica tem um papel muito importante na pós-graduação brasileira. Isso vai sair no Jornal da UFERJ, mas acho que tem que sair em outros mídias. A gente tem que colocar isso para fora. Como fazer isso? Acho que isso já pode ser uma urgência. Pode-se fazer uma nota. A PR2 pode colocar isso na página. Né? Não sei se é o caso, mas assim, a gente pode tentar contactar jornalistas via Cordicom. Isso a gente tem que fazer, porque tem que mostrar, você tem toda a razão. Né? Não é apenas divulgar o que fazemos, é divulgar o que nós não vamos deixar de fazer devido a esses cortes. Né? E isso é importante. Então, hoje a gente já pode conversar, além do sistema, conversar que notas a gente pode emitir nos várias mídias sociais sobre como esse corte de bolsas afetará o que a gente está fazendo e o futuro da universidade. Okay. Bom, internacionalização e cooperação internacional. Print, já temos um comitê do Print no CEPEG, não? Grupo de trabalho? Temos? É o Bruno e Maria Alice. Renato. O Antônio Carlos saiu, né? Quem era o comitê Print? Ah, era o Tony. Eu quero que todos os conselheiros levantem seus dedinhos, porque a gente vai precisar de muito trabalho. Bom, e assim, o que eu posso dizer em relação ao Print é que eu recebi o cartão pesquisador, finalmente, depois de muito tempo, e aí eu fui proceder à primeira compra de uma missão, né, para o exterior, e aí foi negado o cartão. A CAPES, ela empenhou, mas não pagou. Então, o cartão está sem fundo. Vocês viram a que ponto chegamos. E aí, me liga a companhia aérea e diz, professora, a senhora está com o cartão descoberto. Eu falei, como? Não pode estar? E aí, a saber que a CAPES empenhou o dinheiro, né, e não nos pagou, e não depositou. Então, essa é a situação. Eu quero colocar isso, porque às vezes parece... E o que eu estava fazendo até então? A gente estava tirando as missões, né, o pesquisador ia para a missão e depois a gente fazia reembolso. E, para isso, você precisa dizer o que gastou no almoço, no café da manhã. É nota para tudo. É uma burocracia insana. Mas a gente estava fazendo isso como uma alternativa, porque muita gente combina a missão, já agendou a missão toda e, de repente, você não tem a verba. Mas, assim, infelizmente, eu tenho que dizer isso. Eu tenho cartão, mas a gente está sem fundos. Então, o que eu vou fazer é, assim que a CAPES depositar o dinheiro, está empenhado, mas não foi depositado. Então, assim que tiver, eu posso avisar. Ouviu, Bruno? Ouviu, Bruno? Bruno, presta atenção.
Assim que tiver com o dinheiro, quer dizer, que foi empenhado, o valor tiver no cartão, eu vou avisar para que seja oficialmente. Né? Vocês já podem, por favor, eu vou tentar fazer isso por e-mail, segunda-feira, explicar a situação, é triste isso, explicar uma situação que não tem explicação, mas a gente vai tentar fazer isso para todos os coordenadores, e aí eu peço a ajuda de vocês para tentar fazer com que essa capilaridade chegue, e as pessoas entendam que eu não vou conseguir mais garantir que os pesquisadores irem às suas missões e eu ter reembolso, por causa de uma situação burocrática que está me criando. Né? Pode correr o risco de eu depois dizer para o pesquisador, olha, a CAPES não liberou e eu não vou poder te reembolsar. Então, assim, a situação está meio complicada. Então, eu só peço a vocês que consigam capilarizar as informações que eu vou passar segunda-feira. Tá? Mas foram com dinheiro de reembolso. Exatamente essas que eu tive que fazer. Teve 3 missões agora que o pesquisador teve lá e ele falou, já estou com tudo pronto. Já. Eu sei, então vá com seu dinheiro e a gente tenta reembolsar depois. Mas a situação é essa. Não tenho, eu fui comprar a passagem e o banco disse, foi negada a passagem. É triste isso. Né? Foi empenhado, mas não foi depositado. Eu até comentei isso, brincando, que eu faria isso com meu filho. Eu vou empenhar a mesada dele, mas não depositarei. Bom, então vai ficar a mesma comissão, certo? De internacionalizar a cooperação internacional. Agora, a atualização do regimento do CEPEG. Isso já foi discutido, já está sendo discutido. Quem fazia parte dessa comissão? Ninguém? É nova? Então, vamos ter que conversar sobre o assunto. Alguém da CLN, provavelmente. Fátima? Tá. CLN, então. Edson e Fátima, ok? Não, ele está pouco, né? Está pouca coisa. Já embarca na atualização do regimento, tá bom? Bom. Simplificação da ata de defesa com participação de membros à distância. Isso, o professor Marcelo Campos trouxe essa demanda. Então, como você... E mais uma... Garcia. Então, estão nessa simplificação da defesa com participação de membros à distância para a gente evitar o famoso correio. Talvez fosse bom alguém da Câmara Discente, né? Porque lida com as aprovações de bancas e candidaturas e tudo mais. Henrique. E agora tem muitos. Agora tem muitos. Vai para outro grupo. Ele vai resolver rápido. Eficiente. Quando você sair, novembro, quando você sair, você já tem que instruir o seu sucessor o que vai ter que ser feito. Mas eu creio que antes de você sair, isso estará pronto. É simples. É muito rápido, concordo. Ele está em outra. Bom. Regulamentação da atividade docente em pesquisa, ensino e pós-graduação. Esse é um problema. Bom, a AGU enviou um ofício à PR2, a PR1 e a PR5. Tá? O que acontece? Isso já foi discutido há um tempo atrás
E o que acontece é que isso vem sendo adiado, né? Fazemos justificativas e pedimos um novo adiamento, um novo prazo. Isso vem se arrastando há alguns anos. Tá? Então, existem duas opções. Né? Eu conversei com o Zé sobre isso, com o professor José. A gente pode continuar adiando esse problema por mais alguns anos, empurrando e dando respostas à AGU, ou a gente pode tentar solucionar. Eu sou da opinião que é melhor tentar solucionar isso, né? Para definir, no caso da pós-graduação e pesquisa, o que seria a participação de docentes, como a gente poderia comprovar a participação de docentes em projetos de pesquisa, em pós-graduação. Em pós-graduação é mais fácil, porque o docente está credenciado, mas em atividades de pesquisa estão com os docentes que não estão credenciados em programas de pós e que, teoricamente, fazem pesquisa. Então, tem direito à sua dedicação exclusiva. Mas a AGU pergunta novamente isso, pergunta isso para a PR1, para a PR2, para a PR2 e para a PR5. Atividades de ensino, de graduação, ensino de pós-graduação e extensão. E eu gostaria de resolver isso, pelo menos no âmbito da PR2. Professora Maria Alice. Garcia, desculpe. Eu acho que ela pediu primeiro. Ok. Boa tarde, bom dia a todos. Na verdade, eu comentei isso com a Denise essa semana, né? Ela provavelmente não estava sabendo disso. Quem é da Câmara Mista, SEG-CEPEG, provavelmente vai se lembrar dessa reunião, que foi uma reunião que foi feita no final da gestão passada, com a TIC Macaé, para que justamente se tentasse criar um programa, né, que já existe em Macaé, e que esse programa fosse ampliado para toda a universidade, visando a resposta ao acórdão, às 8 horas, e todos os problemas que nós temos de comprovação de atividades docentes. O que ficou combinado naquela reunião é que a TIC Macaé ia se empenhar em fazer, né, uma ampliação desse sistema, visando toda a universidade. E a Câmara Mista tinha sido escolhida como uma piloto por justamente ter pessoas, né, ligadas ao SEG e ao CEPEG, mas também de diferentes centros, o que faz com que a gente consiga ter um olhar diferenciado para esse sistema em função, né, das atividades docentes que os diferentes centros trabalham, né, e empenham. Eu sei que o CCS tem também, né, foi informado com a Lina, na época até convidei a Lina para essa reunião, que o CCS também estava desenvolvendo um sistema para esse tipo de registro. Né? Semana passada, a TIC Macaé me retornou, depois dessa reunião, passaram-se aí alguns meses, a TIC Macaé me retornou semana passada, dizendo que o programa está praticamente pronto e pedindo a reunião de novo. E eu acabei de falar com o Denilson já, né, pedindo para agendar a sala e etc., para a gente tentar fazer essa reunião na última semana de agosto. Né? Eles me pediram que fosse numa quarta-feira, né, por problemas de deslocamento de Macaé, sempre isso. E eu iria pedir, então, a Denise, eu mandei, já falei isso para ela, eu mandei um e-mail ao professor Graciano, que eu sei que atualmente, né, é o responsável pela TIC da UFRJ, e que ele também estivesse presente nessa reunião, e eu vou, de novo, contactar a professora Lanina, porque lá do CCS, que não adianta a gente ficar duplicando esforços sem necessidade nenhuma, para que a gente consiga conversar e achar alguma coisa nesse sentido. Eu não sei se isso atende, mas é uma questão de esclarecimento, e eu acho que vale a pena a gente continuar essa linha, que já começou, não vai se jogar o trabalho todo fora. Com certeza. Alice, inclusive, a gente tem uma reunião com o Graciano, 1 hora. Se a gente pudesse conversar rapidamente com ele sobre esse problema, a gente já agendar, talvez, a reunião junto com o Graciano, seria ótimo. Eu, quando estive com ele em outra situação, eu comentei com o Graciano, ele sabe já disso, porque o pessoal, tanto eu quanto o pessoal da TIC Macaé, já tinha avisado ele dessa reunião, dessa iniciativa que tinha acontecido. Então, ele está sabendo, está sendo informado disso. Então, você continuará nesse grupo. Vou informar de novo, a representação do CT está sendo renovada. Mas até que seja renovada, a senhora trabalha. Só novembro.
Ok? Bom, só... Eu estou conversando com a Gisele da PR1, e com a Ivana da PR5, porque é um problema. Sim, não, eu estou falando, mas o problema da AGU é um problema triplo, que a gente vai ter que resolver, não tem jeito. Bom, o sistema que está sendo chamado de Planide, lá, que está sendo do CCS, ele é baseado no implantado em Macaé e ele já está em fase de implantação. Ótimo. Então, eu acho que é super fácil. Ele atende, ele tem uma forma geral e ele também atende a peculiaridades de unidades. Então, eu acho que ele, para não ter essa duplicação de esforços, seria muito importante colocar a Lina no meio disso. A Lina já atuou em outros momentos aqui. Seria ótimo. CPEG, eu acho que vale a pena contactar. Mas eu queria pedir o microfone não só para falar disso, mas para trazer um pouco também dessa vivência que eu estou tendo como diretor, de que a questão ela não é tão simples quanto parece. Uhum. Criarmos uma plataforma em que nossos dados são inseridos sobre as nossas atividades, que isso possa, inclusive, servir como uma espécie de local para extrato, promoção, porque é isso que é uma das vantagens da ferramenta, de que um professor em promoção, ele extrai praticamente um relatório e não fica aquele trabalho de ficar procurando declarações, que ele nem lembra o que fez naquele interstício Ótimo. Que ele trabalhou. Então tem essa vantagem, eu acho que isso trouxe à universidade uma forma de trabalho que já deveria ter sido instalada há muitos anos, e por força de um órgão controlador, Sim. Por uma questão nossa. Mas eu vejo, na minha vivência de diretor, algumas situações um pouco mais complexas. Eu estou vendo, tanto como diretor como membro do Conselho de Centro, uma mudança bastante significativa na forma de atuação de professores fora da universidade, muitas vezes abrigados por convênios, muitas vezes não. Uma atuação também em um certo quantitativo, particularmente na minha unidade, de pedidos de licença sem vencimentos. A gente está falando aqui de uma situação, evidentemente, uma situação de direito trabalhista, ou de direito abrigados pela Lei 8.112. Então, mas há algumas questões que eu acho que talvez nós devêssemos nos preocupar. Uma delas é a questão da lei do conflito de interesse. Eu recentemente tive uma reunião na PR6, que é que trata de convênios e contratos, e uma questão importante é que nós, professores, muitas vezes dominamos um conhecimento praticamente único. E por isso a universidade transforma esse conhecimento na formação de pessoas, na criação de novos produtos de grande inovação, porém, o afastamento para desenvolver isso fora da universidade, sem o vínculo da universidade, muitas vezes pode ser conflituoso. Então, eu me pergunto até que ponto esse item, eu estava esperando que esse item, era para mim o item mais difícil de entender, quando você começou a falar de apenas atender, quer dizer, de inicialmente atender ao acórdão, ok, mas eu acho que a gente precisa ampliar essa discussão. Concordo. Nenhum convênio estabelecido entre de pesquisa e uma empresa, um grupo de pesquisa e uma instituição que não seja o FRJ, é soberano sobre as leis que regem a vida do docente na universidade ou a vida dos técnicos, dos servidores de uma maneira geral. Então, eu vejo, assim, nessa transição de reitoria, eu vejo que é um momento oportuno, porque muitas dessas coisas surgiram no final e envolvem várias pró-reitorias. Envolve a PR1, envolve a PR2, envolve a PR4, envolve a PR6. É a então, 5 também. Isso, a 5. E a 5 também, tá certo. Então, eu vejo que esse tema, a gente não pode, talvez, ficar satisfeito apenas em criar uma plataforma que nos exiba para a sociedade. Todavia, eu também não quero deixar aqui uma marca de discurso
de cerceamento da atividade, da liberdade, que eu acho que é o que fez essa universidade chegar onde ela chegou. Por outro lado, a gente também não pode confundir liberdade com infração. Às vezes essas duas coisas caminham muito próximas no momento em que nós estamos vivendo, sobre olhares bastante diários e até às vezes perversos dos órgãos controladores. A gente precisa talvez ampliar. E eu acho que esse local aqui é um local que eu acho que é bastante esclarecido para contribuir nesse debate. Ok. Garcia, então você propõe o quê? A criação de um outro grupo de trabalho? Exatamente. Eu acho que eu vejo assim, nós temos nesse momento... Separar. Nós temos nesse momento um caminho já andado com relação aos planídeos, que é uma coisa que eu acho que a UFRJ está chegando bastante atrasada, mas ela vai chegar. Eu acho que, felizmente, Macaé se dedicou a isso e nós vamos poder utilizar. O CCS está em plena implantação. Ok. Porém, eu acho que a gente tem outros níveis de discussão que talvez o grupo, esse item, possa... A gente pode botar um outro item, um outro grupo de trabalho para abraçar, discutir a liberdade, ou seja, até que ponto vai a liberdade, como regulamentar as interações de convênios. Elas são positivas, elas são importantes para a UFRJ, mas elas têm que, muitas vezes, elas são feitas de uma maneira improvisada, e esse improviso fere as leis, e ferindo as leis nos expõe diante de coisas muito importantes. Eu já tive uma conversa, inclusive, com um procurador que tem uma visão bastante holística sobre o papel da universidade, sobre os benefícios que ela pode ter com isso, mas ele guarda uma preocupação de que a gente sempre pode encontrar caminhos, porque há leis nas quais a gente pode utilizar, lançar mão para poder fazer com que a nossa atividade seja bastante regular e não seja de maneira alguma cerceada, que tenha qualquer tipo de controle de liberdade. Então, eu estou chamando a atenção porque eu acho que esse item, ele extrapola um pouco o PLANID, vai um pouco além. Eu acho que seria interessante você criar, então, um outro grupo de trabalho para a gente resolver. Sim, ou ampliar esse para um escopo maior de ações. Ampliar esse para... Tá, ok. É uma sugestão. Ampliar. Inclusive, assim, existem algumas regulamentações que não foram feitas, porque o marco legal ele prevê algumas dessas regulamentações que não foram feitas. E isso criou os famosos caminhos preferenciais, Garcia. Né? Você sabe o que é quando você não consegue, você entra no bloqueio e você segue o caminho preferencial. E nem sempre os caminhos preferenciais são os melhores. Né? Mas acabamos criando esse tipo de coisa porque as coisas, quando são bloqueadas, acontecem nessa universidade, um pouco a revelia. Concordo com você, acho que temos que regulamentar. Já existem algumas regulamentações de convênio, de número de horas que o docente pode fazer, mas isso muitas vezes não está acontecendo, tá? Porque você trabalha com outros convênios e, às vezes, esse número de horas extrapola. Isso vai, com certeza, dar problemas futuros para nós. Então, seria interessante nós nos anteciparmos a isso, especialmente em convênios de pesquisa, além da lei da inovação que se pretende, a lei do marco legal que se pretende regulamentar uma série de coisas que vai ser discutido com a universidade inteira. Eu acho que nosso papel seria sugerir, propor como fazer com que não haja caminhos preferenciais, né, nos sistemas, que está ocorrendo, e está ocorrendo a revelia da universidade, todos sabemos disso. Né? Sem controle nenhum. Então tá. Fábio. Então, essa questão no duplo mandato, né? O diretor aparece essa questão do afastamento sem vencimento, afastamento em geral. E lá a gente está surgindo algum questionamento, alguns afastamentos anteriores sobre a compatibilidade das atividades realizadas durante o afastamento com a prática acadêmica, que é o termo que é usado na resolução do Consune, que regula os afastamentos. E nessa resolução chama a atenção que ela remete ao SEG, ao CEPEG, estabelecer se a atividade exercida é compatível com a prática acadêmica. Então, eu, diante de um problema num processo de progressão, foi questionado se de fato havia essa compatibilidade. A gente olhando a forma como está escrita a resolução do Consune que regula isso, ela remete ao SEG, ao CEPEG. Não? Não, então existe, ela remete ao SEG, CEPEG,
para definir se o que foi, o tipo de atividade exercida é compatível ou não. Então, eu estou com esse problema, eu vou ter que remeter um processo, provavelmente para o CEPEG, para que seja estabelecido isso, entendeu? Então, questões desse tipo vão surgindo, vão aparecendo. Eu não sei se vai continuar. Não faz isso comigo, não. Você não para de falar. Não, eu posso contribuir, sem problema. Agora, sem problema, tá bom. Estava conversando aqui, o Fábio, existe uma coisa também dentro dessa linha que é a ética, né? Tem uma coisa da ética da pesquisa. Então, assim, o que a gente já está fazendo, a gente vai colocar, inclusive, isso é conversar com o CETEP. A gente precisa regulamentar como o CETEP, porque eles vão nos ajudar em muitos desses itens. São 7 subcâmaras, com diferentes atribuições, e teremos que conversar, eu vou conversar com a Sônia, né, e a outra, para a gente conversar para regulamentar isso, inclusive, frente ao CEPEG, porque a CETEP está sobre a PR2, o CEPEG, né? CEPEG, não da PR2, CEPEG, desculpa. Então, assim, a CETEP vai ter um papel muito importante nisso, a gente discutir ética, entendeu? Acho que isso é importante, e eu acho que é por aí. Então, talvez a gente converse, né? Que era importante. Então, a gente pode colocar dentro do âmbito da CETEP até essa discussão. O que é que você acha, Garcia? Né? Porque tem várias subcâmaras, a gente pode, então, colocar nesse âmbito. Bom. A magnífica reitora estará vindo? Liga para ela. Bom, teremos um discurso da magnífica reitora de bem-vindas à CEPEG, mas ela está numa outra reunião, e se ela não chegar, nós terminaremos adiantado. Olha que maravilha. André, a Eloa, Eloa ou Eloá? Eloa. Ela disse que queria participar da divulgação científica também. Ela é suplente de quem? Acho que não há problema. Então, se ela quiser participar, a Eloa, tá? Ela comentou comigo umas 2 vezes. Como ela não está presente, se ela quiser, Kátia, porque ela é jornalista, gostaria de participar, né, e acho que trabalha com isso, né, faz pós-graduação em alguma coisa de divulgação, então seria interessante associá-la ao grupo, tá? Você pode falar com ela, então, para ela procurar a Kátia, tá? Obrigada. Kátia, Renato e Eloa, certo? Então, porque ela disse que queria participar, mas há de se perguntar para ela se isso que ela vai querer realmente participar desse grupo de trabalho. Será a Kátia, o Renato e ela. Ok? A atribuição dela. A você? Não tem discussão. Kátia, não tem problema. Ela vai, inclusive, ela é jornalista. A única coisa que a gente tem que tomar um pouco de cuidado com qualquer coisa relacionada a cor, você sabe, né? Ela não vai sair. Quer que eu explique por quê? Eu vou te dizer. O negócio é o seguinte. A Suelen... quando eu falei que elas queriam ir para... A gente vai conversar. Aí, sim, eu concordo, mas eu estava até...
acabou não, Rodrigo. Alice também? Encerrada a sessão do CPEC. Eu acho legal Gente, oficialmente, então, está encerrada a sessão do CPEC, plenária do CPEG de hoje, ok? Eu não sei se a Alice vai ficar. Não, mas isso aqui é da Câmara.